Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre um tema que gerou muita discussão recentemente: a liberação do uso de máscaras em lugares abertos. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o head de infectologia do AC Camargo Cancer Center, Dr. Ivan França, e o infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, Dr. Celso Granato. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado, Lívia, é um prazer participar com o Dr. Ivan. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, Lívia. Nós que agradecemos a vocês. Vamos começar então com o Dr. Ivan. Ambos são infectologistas, então ambos têm muita informação importante para compartilhar com a gente, mas começo com o Dr. Ivan. Dr. Ivan, nós temos hoje cerca de 85% dos brasileiros acima de 12 anos imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid. Já está na hora de liberar, pelo menos em ambientes abertos, o uso de máscaras ou ainda é muito cedo? A gente acredita que sim, viu, Lívia? Para essa pandemia esse tempo todo, com essas questões. Primeiro, a preocupação com leitos de UTI. E com isso, conseguir evitar internações e evitar casos graves. Acho que a gente está conseguindo, sim, atingir essa meta de evitar internações. A gente viu agora com a Ômicron um número grande de pessoas infectadas em janeiro e início de fevereiro, e a gente não teve essa pressão sobre os hospitais, menos internações. A gente sabe que a Ômicron causa um pouco menos, né, de infecções graves, mas mesmo assim, a gente acha que essa queda do número de internações foi devido ao grande número de pessoas vacinadas. Se não existem pessoas expostas, né, pessoas suscetíveis a ficarem doentes, a gente acredita que por isso a gente teve um menor número de casos graves. Então a vacina está cumprindo o que a gente espera dela, né? Então sim, a gente acredita que com esse número de vacinados e a gente vendo que passamos pela Ômicron, o período mais crítico da Ômicron, sem uma pressão sobre os hospitais, sem casos graves, sem muitos casos em UTI, isso é um alívio. E sim, pode começar a liberar assim, o uso das máscaras, principalmente hoje em dia, chamado número R, a gente tem um número menor de pessoas se contaminando, de acordo com cada pessoa passa para quantas, né? A história de 100 pessoas, hoje em dia, passa para 75 ou para 65, e antes, no início de janeiro, a gente estava vendo um número bem maior. Agora, doutor Celso, quero te ouvir se o senhor concorda com essa posição do doutor Ivan, de que está na hora mesmo de já liberar essas máscaras em ambientes abertos, e já jogo uma outra pergunta para a gente entrar em outra questão dentro dessa discussão. Muitas cidades, inclusive São Paulo, e a gente fala a nível de estado, não só de cidade, já estão avançando nessa discussão sobre liberar o uso de máscaras em lugares fechados também. Em alguns ainda não, mas em muitos lugares fechados, muito possivelmente até o final de março essa liberação já deva acontecer. O que o senhor acha dessa discussão? O senhor concorda com essa liberação mais ampla? Olha, Lívia, em primeiro lugar eu concordo com a opinião do Dr. Ivan. Eu acho que nós estamos num momento que é totalmente diferente daquele que a gente viu há um mês e meio atrás, né? Onde a gente estava tendo um número muito grande de pessoas contaminadas há pouco tempo, né? Para você ter uma ideia, aqui no laboratório nós chegamos no comecinho de janeiro a ter 64% das amostras que entravam para fazer o teste positivas. Significa que cada 100 exames que a gente fazia, 64 davam positivos para a Covid. Como o doutor Ivan disse, devido à expansão da variante Ômicron. Agora, números de sexta-feira, nós estávamos com ao redor de 5%. Então, o número de positivos caiu muito. O número de exames também que foram solicitados caiu muito, porque as pessoas estão aparecendo com menos doença, né? Agora, uma ressalva que eu queria fazer, Lívia, é exatamente isso que você colocou na sua segunda pergunta.
O Brasil é um país muito heterogêneo, né? E isso se reflete particularmente na questão da vacinação. Então, se você pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, números que eu peguei hoje, né? Nós temos entre 5 anos e até 85, 90 anos, mais ou menos, nós temos 90% da população vacinada. Não é todo mundo que está com 3 doses, uma parte um pouco menor está com 3 doses, grande parte com 2 doses, mas o fato é que 90% das pessoas tomaram pelo menos 2 doses. Então, com isso, você vai ter a chance de ter uma doença mais leve, talvez a pessoa nem manifeste a doença. Agora, se você for no norte do Brasil, você tem regiões que nem 30% da população está vacinada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa decisão de abrir para populações abertas, especialmente, ela é muito municipal, é muito regional. Então, uma coisa que a gente diz aqui que vale para a cidade de São Paulo, talvez não valha para uma cidade do Pará, no interior do Pará, por exemplo, do Amazonas. Então, a gente tem dificuldade de generalizar. Com relação a usar em ambientes fechados, eu ainda acho um pouco precoce, né? É possível que isso já possa acontecer, a cidade do Rio de Janeiro já autorizou isso e nós estamos de olho no Rio de Janeiro para ver o que vai acontecer. Eu acho que até a gente ter um pouco mais de experiência com relação a essas cidades em que já foi liberado o uso em ambientes fechados, eu preferia ainda ser um pouco mais cauteloso. Eu ainda não deixaria as pessoas deixarem de usar máscara no ambiente fechado. Alguns países, inclusive, né, doutor, chegaram a liberar esse uso bem amplo das máscaras e depois, diante de um novo aumento, de uma nova onda da doença, recuaram e decidiram retomar o uso dessas máscaras, principalmente em ambientes fechados, mas algumas em ambientes abertos também. É possível que essa movimentação aconteça aqui no Brasil, doutor Celso, de as cidades, os estados começarem a liberar o uso de máscaras ou só em ambientes abertos ou fechados e abertos e a gente começar a perceber que os números começam a avançar mais uma vez e aí as autoridades tenham que recuar? É possível que isso aconteça ou nessa fase da doença muito dificilmente aconteceria? Na minha opinião, Lívia, eu acho que a gente precisa controlar isso de perto, né? Nós conseguimos desenvolver um sistema bastante razoável, diria, né, para monitorizar a ocorrência de casos. Todos nós aqui temos que fazer uma notificação diária com relação ao número de casos de Covid que a gente diagnostica, né? Então, se a gente começar a perceber que está tendo um aumento, sim, é para isso mesmo que a gente tem que ficar muito atento. Para se aumentar muito, a gente pode ter que recuar, como você disse, muitas cidades, muitos países fizeram isso. Então, ainda há uma hora que a gente tem que ter uma vigilância muito cuidadosa e, se precisar, retornar. Eu acho que como a gente já tem, o Rio de Janeiro já está há mais de uma semana com a liberalização para ambientes abertos, especialmente, né, a gente já deveria estar começando a ver um aumento. Isso acho que não aconteceu, né? A gente ainda não reparou isso e certamente isso é devido, como o doutor Ivan ressaltou, a uma vacinação bastante ampla que foi feita e mesmo o número de casos, né, de Covid que foi muito grande de 2 meses para cá. Então, provavelmente a nossa população vai conseguir segurar um pouco essa disseminação, mas é muito importante a gente monitorizar de perto o que está acontecendo. Agora, doutor Ivan, ouvi de muitos especialistas e às vezes alguns analistas de outras áreas que também têm um certo conhecimento nessa área de vocês, mas acredito que a resposta de vocês vai ser mais precisa, né, por serem infectologistas. Ouvi muito dizer que para que nós entendamos a importância da vacinação, se a vacinação realmente está sendo eficaz na realidade, na vida real, seria preciso submeter as pessoas a uma convivência mais próxima, não cercadas de tantos cuidados, para ver se realmente a vacina é eficaz, ela é efetiva. Queria te ouvir, doutor Ivan,
o não uso de máscaras, as aglomerações, realmente são formas de testar a efetividade da vacina? Nesse momento, é um processo seguro fazer isso ou em momento nenhum? Acho que são coisas diferentes, viu, Lilian? O que acontece? A gente acha que está no momento seguro justamente pela baixa do número de novos casos, né? Aquela média de 7 dias que se faz, apesar que agora no dia 13 deu um pequeno aumento, mas a gente vinha percebendo a queda, né? Semana a semana. Depois desse boom de janeiro, a gente teve essa queda do número novos de casos. Isso dá uma segurança para essa questão de você relaxar a questão do uso de máscaras em ambientes abertos. Mas eu acho que ninguém aqui quer colocar à prova a vacina. Na verdade, a gente viveu momentos bastante tristes, né? Com pessoas graves em UTI. E todo mundo entra num quadro assim, né? Então, acho que não é o objetivo colocar a percepção que está fazendo o papel dela. A gente percebe que mesmo no número de casos altos não temos casos graves, mas na verdade essa liberação do uso de máscaras é justamente porque se percebeu que a transmissão, né, entre as pessoas diminuiu agora, nesses últimos 15 dias diminuiu, então o que se espera que continue dessa forma, né? Um ponto importante também é que ainda tem muitas pessoas que não foram tomar a terceira dose, né? E a gente viu que após 6 meses, com qualquer conjunção de vacinas, a imunidade cai, né? Então, tem pessoas que já têm intenção de tomar essa terceira dose e não foram tomar a terceira dose. Então, assim, a gente deva seguir com essa liberação e a gente, como o Dr. Celso colocou, tem que ser muito monitorizado isso de dia a dia, né? A gente vai monitorando o número de novos casos, os números de internação estão aumentando e a qualquer momento pode-se precisar de um freio de arrumação e que você volte atrás alguma coisa. Os países que tiraram a máscara depois é difícil voltar. Por isso eu acho importante esse step de nos locais fechados ainda exigir o uso e existe uma certa dificuldade também. Se a pessoa sai na rua sem máscara, aqui os nossos estabelecimentos não oferecem máscara descartável para as pessoas. Lá fora, a gente viu que isso era uma realidade, quando eles liberaram o uso de máscaras em ambientes abertos. Mas quando você entrava numa loja, numa farmácia, num cinema, era oferecido a máscara para as pessoas. Então, também é uma logística importante, né? Que hoje, aqui em São Paulo, pelo menos nos estados que estão pedindo que a pessoa use máscara em lugares fechados, que a pessoa saia com a sua máscara na bolsa, no bolso, porque, sim, ainda é importante esse controle. O Rio de Janeiro liberou em locais fechados também. A gente vai ficar esperando o que vai acontecer. É a prova justamente dessa aglomeração maior de pessoas e se isso vai trazer um número maior de casos. Mas a vacina a gente já acredita que ela tem cumprido a função dela. Certo. E ainda para o senhor, doutor Ivan, pelo que eu estou entendendo o que o senhor está dizendo e o doutor Celso também, não está descartada nesse momento a possibilidade do surgimento de uma nova variante ou então de um agravamento da doença. Hoje a gente tem os índices um pouco mais controlados e que permitem esse passo nessa flexibilização, quase fim de restrições, mas é preciso monitorar muito de perto, porque essas possibilidades de surgimento de variantes e de agravamento da doença não estão descartadas. Isso mesmo, a gente fica sempre com o pé atrás, porque a gente passou por isso no final do ano, parecia que estava tudo bem, a gente teve as festas de final de ano e a gente estava vendo que lá no hemisfério norte já estavam aumentando o número de casos, já tinha Ômicron e a gente confiou que não, aqui está tudo bem, né? E a gente viu o que aconteceu em janeiro, esse número absurdo de casos em janeiro. Então, precisa continuar monitorando dia a dia a situação. Esperamos que essa situação continue melhorando, acho que todo mundo espera, né? Ninguém aguenta mais. Então, acho que todo mundo espera que essa situação continue melhorando, mas tem que ser monitorizado dia a dia. Doutor Celso, o senhor fez uma observação muito importante.
falando sobre as dimensões continentais do nosso país e de realidades tão diferentes que a gente tem no Sul, principalmente aqui no Sudeste, em comparação com estados do Norte, principalmente, e também do Nordeste. Mas eu vou trazer um dado aqui para repercutir com o senhor, que é um dado nacional e talvez o senhor tenha mais detalhes sobre essas diferentes regionais. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 40% dos brasileiros acima de 12 anos aqueles que têm que tomar, tomaram a terceira dose da vacina. Eu estou perguntando isso justamente pela importância dessa terceira dose, como levantou para a gente o doutor Ivan. Queria que o senhor também acrescentasse por que é tão importante tomar essa terceira dose, muita gente ainda não tomou, e se é possível, como muitos especialistas discutiram desde o início e vem discutindo desde o início da pandemia, que nós tenhamos doses anuais de reforço da vacina contra a Covid. Olha, Lívia, isso que você falou é importantíssimo, sabe? Vocês sabem, né, que essa variante Ômicron, ela é bastante diferente da variante Delta, especialmente, que foi a última, né, que circulou de forma importante antes da Ômicron, né? E isso faz com que a gente tenha que ter um nível de anticorpos muito alto para que ocorra uma certa proteção cruzada. Né? Aquilo que era um nível de proteção suficiente para você não pegar a variante Delta acaba sendo pouco para você não pegar a variante Ômicron. Então, é muito importante, é essencial que as pessoas que puderem, que tiverem indicação para tomar a terceira dose, praticamente todos nós, tendo passado o tempo, né, de 4 meses após a segunda dose, tomem a terceira dose. Porque isso a gente já sabe que vai aumentar muito o nível de anticorpos em relação àquilo que ela tinha só com a segunda dose. E vai aumentar muito a proteção que a pessoa vai ter contra a Ômicron. Então, a gente sabe que ainda há uma dificuldade de vacinação, dificuldades logísticas, né? É por isso que muita gente na região norte do Brasil ainda não tomou, mas mesmo aqui em São Paulo, a gente sabe que tem pessoas que poderiam ter tomado e não tomaram. Estão desconhecendo a importância de tomar a terceira dose, porque isso vai aumentar muito o nível de proteção, né? A gente tem um dado que eu acho muito importante, que saiu hoje também, né? Dado público, do Ministério da Saúde, né? Secretarias de Saúde. A proteção, a chance que uma pessoa tem de pegar a doença com a variante Ômicron, tendo tomado pelo menos 2 doses, é 26 vezes menor do que aquela pessoa que não foi vacinada. 26 vezes. Então, essa dúvida, Lívia, a gente não tem mais. É muito importante a pessoa tomar a vacina e quem já tiver possibilidade de tomar a terceira dose, que o faça. As crianças acima de 5 anos que já têm a vacina autorizada pela Anvisa devem tomar a sua dose inicial ou a dose de reforço, a segunda dose, porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E mesmo aquelas pessoas, Lívia, que não vão morrer, elas podem ter a Covid longa, né? Você certamente já ouviu falar da Covid longa. São aquelas pessoas que se curaram da infecção, algumas com uma forma mais grave, outras menos grave. Elas podem evoluir para uma doença que nós estamos chamando de Covid longa, que a pessoa vai permanecer com uma série de alterações clínicas ao longo de muito tempo depois que ela se curou da forma aguda da doença. Podem ser doenças do coração, doenças do pulmão, doenças do sistema nervoso, né? Então é muito importante que a gente faça todo o esforço para as pessoas não pegarem a doença, porque a gente nunca sabe qual é a evolução que cada uma dessas pessoas possa ter. Então o melhor de tudo, Lívia, é estar bem imunizado e continuar tomando a proteção com máscara, especialmente em ambientes fechados, pelo que a gente sabe até agora. E em relação a essa possibilidade da dose anual de reforço, doutor, há alguma discussão já mais adiantada em relação a isso? Olha, com as vacinas, Lívia, que a gente tem agora, a gente sabe que depois de mais ou menos 5 a 6 meses, aproximadamente,
o nível de anticorpos já cai bastante. Essas vacinas que nós estamos usando, são vacinas de primeira geração. Elas são muito modernas, né? Especialmente essas vacinas com RNA mensageiro. Elas são vacinas muito modernas, mas ainda assim fazem parte da primeira geração de vacinas e que foram feitas especialmente baseadas na cepa de Wuhan, aquela primeira variante que apareceu do vírus no finalzinho de 2019. Então, quando você coloca essa vacina frente às variantes que nós temos agora, elas não têm uma proteção maravilhosa, né? A gente ainda não sabe o que as firmas produtoras de vacina vão fazer. Talvez elas façam uma vacina que seja contra a Ômicron, talvez elas façam, então, uma mistura de vacinas diferentes, como a gente faz, por exemplo, para a gripe. A gente ainda não sabe exatamente como isso vai evoluir. Mas, muito provavelmente, Lídia, nós vamos ter sim que fazer doses de reforço, porque essas vacinas não parecem conferir uma proteção que seja muito duradoura. Depois de 5, 6 meses, a gente vai precisar ter um reforço dessa vacina, pelo menos com as vacinas que a gente está usando agora. Agora, doutor Ivan, nós estamos discutindo já essa possibilidade de liberação de máscaras em ambientes abertos, em algumas regiões, algumas já liberando em ambientes fechados. Mas é importante a gente falar também, porque muitas cidades ainda mantêm essa obrigatoriedade em qualquer lugar. É importante a gente falar qual máscara que realmente funciona. A gente ouve tanto falar sobre isso, máscara de pano não funciona, a máscara, aquela cirúrgica normal, ela não é eficaz sozinha, tem que ser usada junto com outro equipamento. Enfim, doutor Ivan, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre as diferenças de máscaras e qual é realmente eficaz para a nossa proteção. Na verdade, máscara boa é aquela que você usa corretamente, né? Eu acho que todos já viram aqui as pessoas andando na rua com a máscara aqui, embaixo do nariz, com a máscara no queixo, com a máscara solta. Na verdade, a máscara boa, a princípio, é aquela máscara que você usa corretamente. Ela deve ter pelo menos 2 camadas, né? A gente sabe que a máscara descartável é melhor do que a máscara de pano, mas se você tem uma máscara de pano e usa corretamente, traz uma certa proteção também. A máscara N95, que é aquela máscara que foi feita a princípio para se usar dentro dos hospitais, justamente com os pacientes que a gente sabe que são positivos, ela tem uma proteção maior, porque ela veda melhor o rosto e ela tem mais filtros. Os filtros com partículas menores do que 5 micra, o que é gerado em algumas situações, não quando a gente fala ou quando a gente tosse normalmente. Mas então, assim, a máscara correta é aquela que te protege porque você usa corretamente, ela veda o rosto completamente, ela tem pelo menos 2 camadas e você usa da forma correta. E uma mais importante que todo mundo precisa saber é se está fechado, por exemplo, ou na cidade, é importante que as pessoas à sua volta estejam usando a máscara, porque se aquela pessoa que está perto de você está contaminada e ela está sem máscara, mesmo você de máscara, a chance de você contrair é bem grande, tá? Maior que 75%. Agora, se a outra pessoa, a pessoa doente está de máscara, essa transmissão já cai bastante. Se os dois estão de máscara, é que a gente tem a proteção e a chance de pegar menor do que 1,5%. Então, nos lugares fechados, exija que as pessoas à sua volta usem. Tá? Não adianta só você usar e achar que está protegido. Nesse momento, aquela impressão egoísta, eu estou protegido, tudo bem, quem tiver ao redor ok. Não, a gente tem que exigir que os outros usem também. E é muito importante que a pessoa com sintoma respiratório, ou ela não saia de casa, ou se for estritamente necessário que ela saia, ela tem que usar a máscara. A máscara foi liberada, é que você não deva usar. Aquelas pessoas também que se sentem mais à vontade usando a máscara devem continuar assim, né? As pessoas que se sentem mais seguras. Ela foi desobrigada em ambientes abertos em alguns estados, assim como em São Paulo. Mas em certos momentos você deve usar.
Tá certo. Para fechar, então, doutor Celso, suas últimas considerações, se a decisão coubesse ao senhor sobre liberar ou não e também a realizar uma campanha massiva de vacinação, quais seriam as palavras que o senhor usaria, quais seriam as orientações, doutor Celso, para a gente fechar? Olha, Lívia, eu diria assim, nós podemos então deixar de usar máscara em ambientes abertos. Eu não tiraria a máscara em ambientes fechados, especialmente com uma variante tão transmissível como é a variante Ômicron. Ela é muito mais transmissível do que as variantes que a gente teve anteriormente. Então, nesse momento, eu diria para as pessoas assim, continuem a usar máscara em ambiente fechado. Quem ainda não completou a sua vacinação, complete a sua vacinação. Isso é muito importante, né? E eu acho, Lívia, que a gente deveria ser inteligente o suficiente e usar esse legado que essa pandemia nos trouxe. Nós sofremos todos muito com essa pandemia e a gente precisaria aproveitar para daqui para frente aprender que em outras situações a gente deveria usar máscara. Na gripe, por exemplo, mesmo no resfriado. Uma coisa que a gente observou, Lívia, é que o número de casos de gripe e de resfriado diminuiu muito no ano de 2020 e 2021, porque as pessoas tomaram cuidado por causa da Covid. Então, seria uma coisa que a gente devia incorporar no nosso dia a dia, né? Quem está resfriado, gripado, vai usar o transporte público, vai de máscara, procura evitar contaminar outras pessoas. Isso vai ser um ganho muito grande para a nossa sociedade. Então, vamos continuar esse combate contra o Covid, que ainda não acabou. A gente precisa completar mais um pouquinho, né, esse processo, e vamos incorporar coisas que a gente aprendeu com o Covid para melhorar outras doenças respiratórias que sempre vão existir. Perfeito, doutor Celso, doutor Ivan, obrigada pelos esclarecimentos hoje e voltem mais vezes. Muito obrigado, é um prazer participar com você e com o doutor Ivan. Muito obrigado, Lívia, é um prazer estar aqui com você e fico à disposição sempre. Obrigada a vocês. Bem, gente, o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez, agradeço demais sua companhia. Espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para nós, é só nos enviar um e-mail: saude@jovempan.com.br. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.